Boa noite. A passagem para Marte está cada vez mais cara. O presidente Tiririca aprova a construção de um trem-bala que ligará o Acre ao Amapá. Novo técnico da seleção brasileira, Neymar, anuncia a convocação para a Copa dos Emirados Árabes. 50 anos de Fukushima. Na edição de hoje, reportagem especial marcando meio século do desastre no Japão. Mas antes, vamos com a pressão do tempo. É com você, Ana. No Brasil, haverá chuva ácida. Não esqueçam da chuva em casa. No Nordeste, haverá nevasca, então estará muito frio. Saiam protegidos de casa. No Rio de Janeiro, terá máxima de 54 graus e mínima de 50. Usem filtro solar. E agora, nossa reportagem especial sobre os 50 anos do acidente nuclear em Fukushima. O que você lembra de Fukushima? Lembro que ocorreu lá há muito tempo, já meio século lá. O povo foi bastante prejudicado. A natureza deu uma resposta violenta que ninguém esperava na época. Esperamos que isso não aconteça mais. O que você lembra de Fukushima? Olha, não sei, Fukushima... Japão, né? Japão, alguma coisa aconteceu lá no Japão uns anos atrás. Acho que eu estudei na escola. Tsunami? Tá. Lembrei. Tsunami, né? Tsunami aconteceu, aí a questão nuclear, né? O que eu me lembro é isso daí, moço. Não me lembro mais nada, não. Março de 2011. Primeiro um grande terremoto, depois um tsunami. Com a catástrofe, 3 mil moradores deixaram suas casas. Uma das principais preocupações foi a integridade das usinas nucleares. Sem eletricidade, houve deslizamento no sistema de refrigeração e técnicos tentaram conter a pressão do vapor que circulava. Foi decretada uma zona de exclusão em volta da usina. 50 mil moradores foram retirados da região. Às 4 da tarde, no Brasil, uma câmera de segurança registrou a explosão de um reator, número 1, de Fukushima. 4 técnicos da usina ficaram feridos. Imediatamente, a zona de exclusão foi ampliada para 20 quilômetros. O primeiro-ministro admitiu que houveram falhas no sistema de segurança que devia conter a radiação, mesmo em caso de corte de energia. Os moradores foram levados para abrigos, onde foram examinados para verificar se sofreram contaminações. Antes da explosão já havia um pequeno vazamento e o nível de radiação na área estava 8 vezes acima do normal. A enorme nuvem de fumaça que se formou chamou a atenção dos especialistas de todo o mundo. O vazamento da radiação deixou dúvidas se o reator havia ou não sido atingido, o que poderia aumentar as proporções do acidente. A explosão aconteceu em um dos prédios que abriga os reatores da usina de Fukushima. Numa escala internacional que vai de 1 a 7, o acidente atingiu o nível 4. Porém, os efeitos do acidente em Fukushima não chegaram ao nível do acidente na usina de Chernobyl, localizada na antiga União Soviética. Esse acidente aconteceu em abril do ano de 1986 e foi considerado o maior em termos de gravidade, atingindo a escala 7. Matou imediatamente 31 pessoas, feriu centenas de outras e expulsou 200 mil moradores das localidades vizinhas. Na manhã seguinte à explosão, tudo parecia normal. Os russos na antiga União Soviética não divulgaram imediatamente. A comunidade internacional só ficou sabendo quando a radiação foi detectada na Noruega. Então apertaram os russos e eles assumiram. Foi um choque muito grande e isso abalou a confiança das pessoas na energia nuclear. Embora soubessem que se tratava de algo grave, muitos não tinham exata dimensão dos perigos da radiação. Quando as primeiras pessoas começaram a morrer por causa da radiação, o pânico se espalhou. Décadas depois, ainda se podia sentir os efeitos do acidente. Por muitos anos, a região de Chernobyl ficou isolada. Mas afinal, quando a energia nuclear começou a ser usada? Para saber disso, entrevistamos o historiador Alexandre Moraes. Começou a ser usado pelos Estados Unidos no contexto da Segunda Guerra Mundial. Na finalidade, era construir a primeira bomba atômica. Na madrugada de 16 de julho de 1945, ocorreu o primeiro teste nuclear da história, realizado no deserto do Novo México. O segundo teste foi feito na cidade de Hiroshima e o terceiro teste na cidade de Nagasaki. Para fins militares, em 1945, devastou a cidade e teve muitos mortos. Mataram mais de 100 mil pessoas ao todo, né, nas
duas cidades e afetaram quem estava, ou se não morreram, essas 100 mil morreram na hora e afetaram, depois de décadas, as pessoas continuaram morrendo por causa da radiação. A bomba representou a rendição condicional do Japão e o fim da Segunda Guerra Mundial. Muitos historiadores chamaram essa guerra de guerra total, porque envolveu a maioria dos cidadãos. Também porque exigiu todos os dinheiros dos países para produzirem armas. Então todos os civis foram afetados em seu dia a dia, como comer, vestir, ir ao cinema. A guerra não foi só de homens e armas, e sim de tecnologias. Se não fosse por isso, a bomba jamais teria sido inventada. A guerra ajudou no desenvolvimento tecnológico. Na Segunda Guerra surgiu a tecnologia, que não surgiria em tempos de paz. Os tristes episódios de Hiroshima, Nagasaki, Chernobyl e Fukushima seriam lembrados, especialmente em 2020, com a ameaça de que fossem construídas 3 usinas nucleares no continente americano e mais 5 no continente europeu. Pessoas do mundo inteiro foram para as ruas protestar na Ásia, América, Europa e África. Em Taiwan, a cantora Li Mi tirou a roupa na frente do Palácio Presidencial para chamar a atenção das autoridades. Dezenas de manifestantes participaram do protesto. Eu sou contra a energia nuclear. Eu tenho uma posição contrária, eu votei contrário no Conselho de Política Energética. Aliás, foi o único voto contrário, foi o do Ministério do Meio Ambiente. Por quê? É uma fonte insegura e cara. Nós poderíamos usar esses recursos para as fontes que ainda são caras, mas são seguras. No ano passado, o governo alemão de Angela Merkel queria manter a vida útil das 17 usinas nucleares do país por mais de 20 anos. Mas o desastre do Japão revoltou uma opinião pública que, em grande parte, já era contrária às usinas. Os protestos causaram derrotas eleitorais inéditas para o governo, o que pode explicar essa mudança tão radical. 8 usinas desativadas recentemente, muitas por serem antigas demais, não serão religadas. Outras 6 fecharão até 2021 e mais 3 no ano seguinte. No dia 15 de agosto, marcou a maior manifestação pública da história até então. 80% das pessoas do mundo aderiram à causa. Dessas, 90% seguraram em placas, levantaram bandeiras e gritaram nas ruas, em mais de 1000 idiomas. A mensagem era a mesma: abaixo ao uso da energia nuclear. Nesse dia foi dado o maior passo para que fosse extinto até hoje o uso desse tipo de energia. Qual a sua opinião sobre a energia nuclear? A minha opinião é que ela causa catástrofe, doenças e faz mal para a humanidade. Qual a sua opinião sobre a energia nuclear? A minha opinião sobre a energia nuclear, que é uma coisa muito ruim para a sociedade e também que eu sou contra. Qual a sua opinião sobre a energia nuclear? A minha opinião é que ela causa muitas doenças, prejudica a pessoa. Eu sou contra. Com isso, fechamos as notícias de hoje. Boa noite. Uma boa noite. E fique agora com mais um capítulo da novela A Usurpadora. Pensem nas crianças mudas telepáticas. Pensem nas meninas cegas e inexatas. Pensem nas mulheres rotas, alteradas. Pensem nas feridas como rosas cálidas. Mas só não se esqueça